Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus está nesse lugar. A sua presença é real. E já tem falado conosco. Aleluia. Glória seja dada ao nome santo e bendito de Jesus Cristo, por mais essa oportunidade de estarmos aqui nesse santuário para glorificarmos e bendizermos o nome de Jesus. Glória a Deus. Aproveitando que você está de pé, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 39. Marcos 15, 39. E desde já, deixo a minha palavra de gratidão pelo privilégio, a honradez desse convite, esta oportunidade, por meio da liderança de jovem. Que Deus continue abençoando a mocidade da nossa igreja e também ao nosso pastor Juscelino, pela confiança de mais uma vez ceder o púlpito da igreja para que eu faça menção da palavra do Senhor. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: e o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Amém. Podeis tomar os vossos assentos. Meus irmãos, alguém já havia dito há muito tempo atrás que se você quiser saber o que significa amor, não corra a um dicionário para procurar o significado. Se você quer saber o que significa amor, olhe para a cruz de Cristo. Ao ler esse relato de Marcos e também dos outros evangelhos que narra a morte, o sacrifício de Jesus Cristo, eu fico um tanto impressionado como Deus se revelou na cruz do Calvário. Se queremos conhecer o caráter de Deus, precisamos olhar para a cruz. E dentre tantos relatos dos evangelhos, eu escolhi ler no Evangelho de Marcos, porque Marcos tem alguns detalhes que os outros evangelistas não escreveram. E quando nós lemos o Evangelho de Marcos, percebemos que existem dois clímax, ou dois pontos altos no Evangelho de Marcos. A primeira metade do ponto alto do Evangelho de Marcos é quando Pedro, pelo Espírito Santo de Deus, revela quem é Cristo. A
segunda metade do ponto alto do Evangelho de Marcos é quando Jesus vai mostrar e explicar para os seus discípulos que tipo de Cristo ele é. Jesus começa explicando que ele é um tipo de Cristo que precisava morrer, que precisava sofrer. E é nesse momento que, quando Pedro ouve que Cristo precisava, que era necessário sofrer e morrer, que o diabo se apodera ou usa a boca de Pedro para dizer para Cristo, dizendo: Senhor, tem misericórdia, tem piedade de ti mesmo. E é quando Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, não me impeça de ir para a cruz. Pois o diabo sempre tentou evitar que Cristo fosse para a cruz, porque o diabo sabia, pelas profecias bíblicas, que a cruz, que a morte de Cristo na cruz seria a sua derrota. Há uma falácia que de vez em quando a gente ouve, que dizem que quando Jesus morreu na cruz, quando Jesus estava sendo crucificado, o inferno fazia festa, o diabo com seus demônios se alegrava. Mas isso é uma falácia, não tem base bíblica. Na verdade, acontece o oposto. Na verdade, o inferno não celebrava, o inferno se entristecia e chorava, porque a morte de Cristo na cruz é a derrota do diabo e dos seus demônios, e eles sabiam disso. Por isso sempre o diabo tentou evitar de Jesus que ele fosse para a cruz. É interessante quando nós lemos esses relatos bíblicos da cruz de Cristo, e isso me chama a atenção pelo tempo contemporâneo, ou contextualizando para os nossos dias. Percebe-se que muitas pessoas perderam a atração pela mensagem da cruz. Percebe que muitas pessoas perderam o apreço pela mensagem da cruz, porque a mensagem da cruz é a centralidade da Bíblia. Isso, um dos maiores evangelistas já nos respondia no século passado, porque a cruz ela não é tão atraente. Billy Graham dizia: a cruz não é atraente. Por quê? Porque a cruz ela não nos patrocina, ela nos mata. Então por que que às vezes a mensagem da cruz não é atraente para algumas pessoas? É exatamente por causa disso, porque a mensagem da cruz não nos patrocina, a mensagem da cruz ela nos mata, mata o nosso orgulho, a nossa prepotência, mata a nossa soberbice, mata o nosso egoísmo. Então, diante do cenário que se vive nos dias de hoje,
onde muitas pessoas querem uma mensagem que faça com que essas pessoas se sintam confortáveis, de um bem-estar, de uma mensagem mais triunfalista, que é o espírito da época. As pessoas já não se sentem mais atraídas pela mensagem da cruz. Mas os pais da igreja, a igreja do primeiro século, sempre foi atraída pela mensagem da cruz. Se nós formos vermos qual era o conteúdo da mensagem da igreja do primeiro século, dos apóstolos, da igreja apostólica, o centro era Cristo. O centro sempre foi a cruz de Jesus. Aleluia, porque a cruz é a nossa garantia de salvação. Quando olhamos para o relato bíblico dos evangelistas, percebemos que Jesus agora, ele vai ser crucificado no Gólgota. E quando Jesus está para ser crucificado, a Bíblia diz que o crucificado daquela época, o condenado, tinha que colocar uma placa em cima da sua cabeça, pregada na cruz, com a acusação de que aquela pessoa estava sendo morta. E a Bíblia diz que Pilatos escreveu a acusação de Jesus. Qual é a acusação? Ele diz que ele é o rei dos judeus. Só que quando Pilatos vai escrever, ele não diz que Jesus dizia que ele era, mas fez uma afirmativa escrevendo: este é o rei dos judeus. E quando os sumos sacerdotes perceberam essa afirmativa, essa assertiva, eles disseram para Pilatos: não escreve que ele é, mas que ele diz. E Pilatos diz: o que eu escrevi, não tem como se revogar, não tem como mudar. E é engraçado que Pilatos escreve em 3 línguas, na língua hebraica, romana e grega, representando os 3 poderes da época. Na língua grega, representava o poder cultural da época, o poder da Grécia, o poder da filosofia, o poder da língua. Em letras romanas, representava o poder político da época. E na língua hebraica, representava o poder religioso daquela época. É interessante que quando nós lemos esses relatos bíblicos, percebemos que quando Jesus está na cruz, houve algumas reações, e essas reações diante da cruz que me chama a atenção, que me choca, que me confronta. Quando Jesus está para ser crucificado, alguns grupos de pessoas estavam aos pés da cruz, ao redor da cruz, aonde Jesus estava sendo crucificado. E a Bíblia Sagrada vai dizer que algumas pessoas que passavam por aquele local, por aquele lugar, maneavam, balançavam a sua cabeça e zombava de Jesus, dizendo: não és tu que disse que destruiria o templo e reedificava em 3 dias? Se tu és o Filho de Deus, tu sempre falou que era o Filho de Deus, tu sempre falou que era o Messias prometido. Se tu és tudo isso mesmo,
salva a ti mesmo e desce da cruz. A primeira reação das pessoas que estavam aos pés da cruz de Jesus é olhar para Jesus e dizer: se tu és o Cristo, se tu és o Salvador, salva a ti mesmo. Aleluia, isso é interessante para mim. Isso mexe com o meu coração. Essa palavra dos zombadores dizendo: salva a ti mesmo. Se Jesus pudesse abrir a sua boca e dizer para essas pessoas, Jesus olhava para esses afrontadores, para esses zombadores e dizia: eu não posso salvar a mim mesmo. É por eu não salvar a mim mesmo que eu posso salvar vocês. Aleluia! Se Jesus tivesse salvado a si mesmo, nós estaríamos todos perdidos, mas Jesus não poupou a si mesmo, Jesus não salvou a si mesmo, muito pelo contrário, Ele empregou a si mesmo para ter o poder de nos salvar. Louvado seja o nome de Jesus. Foi por Ele não ter salvado a si mesmo que Ele pôde salvar a tua vida, que Ele pôde salvar você, que Ele pode salvar a mim. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Ele não salvou a si mesmo. Ele também não desceu da cruz. Porque as pessoas diziam assim: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Cristo, se tu és o Salvador, o Messias, desce da cruz. Jesus pudesse olhar para aquelas pessoas, Jesus diria assim para eles: é por eu não descer da cruz que vocês poderão subir. Aleluia! Se Jesus tivesse descido da cruz, todos nós teríamos descido para o inferno. Mas Jesus na cruz, aleluia, é a garantia que a igreja vai subir para o céu. Aleluia. Eu vou repetir isso para ver se isso mexe com o seu coração. Se Jesus tivesse descido da cruz, todos nós desceríamos ao inferno, mas por Jesus ter permanecido da cruz, é a garantia que no dia que a trombeta tocar, a sua igreja vai subir, vai subir, vai subir. Ele não desceu da cruz para nos fazer subir. Aleluia! Ele não desce, ele permanece na cruz. Aleluia! A mensagem da cruz é isso, irmão. A mensagem da cruz é um confronto. A mensagem da cruz é um golpe no meu orgulho, nas minhas palavras, no meu modo de viver. Quando as pessoas desejaram que Jesus descesse, Jesus desejou que ele subisse. Isso é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz, ela não é vingativa. A mensagem da cruz, ela é misericordiosa. A mensagem da cruz revela o amor de Deus. É quando as pessoas desejam que ele descesse, Jesus desejou que ele subisse. É diferente de algumas mensagens vingativas, de alguns louvores vingativos. A mensagem da cruz, aleluia. Qual é a reação das pessoas que estavam aos pés da cruz, irmão? A Bíblia diz que algumas pessoas que estavam aos pés da cruz
quando viram Jesus clamar. O maior momento de dor, de aflição, de amargura da Trindade Santa, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus clamou dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Quando as pessoas que estavam ao pé da cruz viram aquilo ali, alguns começaram a zombar dizendo: deixa, vamos ver se Elias vem lhe socorrer. E eles sabiam muito bem que Jesus não estava clamando por Elias, porque eles sabiam a língua que Jesus estava falando. Dizer, deixa ver se Elias vem lhe socorrer, é uma atitude de zombaria. É engraçado, irmão, que o texto vai dizer que um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo numa cana, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. Um dos mesmos que zombava de Jesus correu, pegou uma esponja, embebeu no vinagre e levou à sua boca. É engraçado isso, porque minutos antes ele estava zombando, minutos depois ele estava fazendo uma ação de compaixão. Então o mesmo que zomba é o mesmo que faz uma ação de compaixão para Cristo. O mesmo que faz uma ação de compaixão para Cristo é o mesmo que antes estava zombando. Eu vou repetir, a ver se isso fica gravado na mente de alguém. O mesmo que estava zombando é o mesmo que faz uma ação de compaixão, dando-lhe vinagre a beber. O mesmo que dá vinagre é o mesmo que minutos antes zombava dele. E eu fico refletindo na minha vida e aplicando esse texto no meu coração. Será que às vezes a gente não é assim? Será que as nossas reações diante da cruz às vezes não é assim? A mesma pessoa que levanta a mão aqui é a mesma que ofende ele lá fora com os seus pecados. Aleluia. A mesma pessoa que abre a sua boca para dar louvores para Ele é a mesma pessoa que passa a semana ofendendo a Deus com seus pecados. A mesma pessoa que honra a Ele com seus lábios é o mesmo que o seu coração está distante dele. E Deus pergunta para nós nesta noite: até quando nós vamos dar vinagre para Jesus e zombar dele com as nossas práticas de pecado? Até quando você vai vir aqui levantar a sua mão, mas ofender a Deus lá fora com a sua vida depravada? Até quando você vai dar vinagre para Jesus e ofender a Ele com a sua prática de vida? Até quando? Aleluia! 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 Geralmente é assim. Esse momento de dor, Jesus estava sendo ofendido.
Existem reações diante da cruz que são diferentes, irmão. O texto que nós lemos fala de um centurião que estava defronte dele. E quando viu Jesus exclamar, vendo que ele expirara, que Jesus estava morrendo, ele olha para Cristo e diz: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Vê se você pega isso. Quando Jesus clama assim, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento ali, Jesus estava sendo separado do Pai. Jesus nunca tinha se separado do Pai em momento algum. Mas na cruz, Jesus teve que se separar, sentir a ausência do Pai, porque Jesus se fez pecado por nós, para que nós fomos feitos justiça de Deus. Quando Jesus clama Eli, Eli, lama sabachthani, Jesus está sentindo a dor da separação, a dor do abandono. Está sentindo a ausência do Pai. É como se o Pai virasse as costas para ele. E é nesse momento que o centurião olha e vê a presença do Deus vivo. Aleluia. No momento da ausência de Deus, o centurião vê a sua presença. Isso é loucura ou não é? Deus se revela na sua ausência. Aleluia. Oh, glória seja dada ao nome santo de Jesus Cristo. Isso aqui é para aniquilar a prepotência do sábio. É por isso que Paulo brada e disse: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, porque a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Aleluia! Eu quero ver o sábio se gloriar diante da cruz. Eu quero ver o forte se gloriar diante da cruz. Aleluia! Não tem como se gloriar diante da cruz, só se humilhar. Qual é a nossa reação diante da cruz? Será que a gente zomba? Será que a gente ofende Ele com os nossos pecados? Qual é a nossa reação diante da mensagem da cruz? Será que a gente fica indiferente? Ou será se a gente reage como reagiu esse centurião? Aleluia! Essa confissão do centurião me quebra em pedaços.
Aleluia. Porque enquanto muitas pessoas olhavam para Cristo e diziam: se tu és o Filho de Deus, se tu és o escolhido de Deus, o centurião olhou para ele e disse: ele é. Este é verdadeiramente o Filho de Deus. Ele é o enviado. Foi Ele que veio para morrer pelos meus pecados. Qual é a nossa reação? De zombaria ou de confissão? Aleluia. Cruz, irmão, é um golpe na minha prepotência, no meu orgulho, no meu egoísmo. Podemos reagir diante da cruz de várias maneiras. Nós podemos reagir diante da cruz como reagiu um dos ladrões que foi crucificado com ele, que olhou para ele e disse: se tu és o Filho de Deus, salva a ti mesmo e a nós. Só que o outro ladrão olhou para o seu colega do lado e disse: mesmo estando tu na mesma condenação, não temes a Deus? Nós estamos aqui porque nós merecemos, mas ele nada fez. Oh, glória, irmão. Aleluia. O Evangelho é boas novas. Repita comigo: o Evangelho é boas novas. Porque antes das boas se percebe as más. Outra vez, o Evangelho é boas novas. Porque antes das boas se percebe as más. Aleluia. Nós estamos sendo condenados porque nós merecemos, mas Ele nada fez. Ele é santo, eu sou pecador. Ele é justo, eu sou injusto. Aleluia. Nós merecemos o inferno, mas mediante o sacrifício da cruz, Ele nos proporciona a oportunidade de entrar no céu. Aleluia, aleluia. Quando reconhecemos o nosso estado de condenação, aleluia. Sabe qual é o clamor de um dos ladrões da cruz? Ele olha para Jesus e diz assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olhou para ele e disse: hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Porque quando eu reconheço o meu estado de condenação, quando eu reconheço que eu merecia o inferno, quando eu reconheço que no mundo eu estou condenado, que no mundo eu estou sem Deus, que no mundo eu estou distante, a graça de Jesus me alcança e me transforma e me muda e me leva para o paraíso. Oh, glória! Se coloque de pé em nome